A paz do Senhor, estimado professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Hoje estamos com a lição de número 2, que tem por título O Poder do Alto no Dia de Pentecoste. Graças a Deus, e hoje com a presença da nossa professora Eleide. Seja bem-vinda, minha amada. A paz do Senhor, Rosimar, a paz do Senhor a todos os professores que nos acompanham. Muito obrigada pela oportunidade de participar mais uma vez do podcast CBD. Graças a Deus, minha amada. Hoje nós estamos com a lição de número 2, né, que vamos tratar um pouquinho sobre a questão da promessa, né? Esse tema muito maravilhoso, que nós vamos falar sobre a questão do poder do alto no dia de Pentecoste. E para a lição de hoje, nós teremos alguns objetivos, como destacar a ordem de Jesus para os discípulos esperarem em Jerusalém, explicar o significado do dia de Pentecoste, como também detalhar como ocorreu a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Graças a Deus, querido professor, nós estamos aqui com algumas dicas pedagógicas para você. Sabemos que a promessa de Jesus se cumpriu de maneira poderosa e transformadora no dia de Pentecoste, né? De acordo com Atos 2. Então, queridos, nossa professora Eleide com sua dica pedagógica. A paz do Senhor, querido professor, mais uma vez, né? Que você tem aí um excelente início de trimestre, né? Semana passada nós já tivemos a primeira aula e agora vamos caminhando para a segunda, né? E aí, a partir desta aula, né, o objetivo seria começar a estimular o nosso aluno a compreender a ação do Espírito Santo na nossa vida. Nós já sabemos, né, a leitura como a orientação pedagógica era inicialmente, ao iniciar o trimestre, né, fazer o uso diário da leitura bíblica, né, de Atos, do livro de Atos, para que os alunos tenham conhecimento dessa palavra. Então, a partir dessa leitura, nós tirarmos, né, também outros conhecimentos acerca da ação do Espírito Santo na nossa vida, também ampliando as nossas leituras, ampliando a nossa capacidade de aprender. E aí, como aqui nós temos alguns saberes escolares, né? O primeiro saber escolar diz que Jesus confirma a promessa do Espírito Santo e ordena, né? Aquela promessa que foi feita lá no livro de Joel, no capítulo 2. Então, Jesus, ele, no momento em que ele está sendo assunto aos céus, ele faz essa promessa. E cai em Jerusalém para que sejam revestidos de poder. E que poder é esse, né? Então, ele chega reafirmando essa promessa, e quando essa promessa acontece, né, o próprio Pedro ele vai lá dizer que aquele movimento que está acontecendo ali é um movimento que já tinha sido declarado pelo profeta, tinha sido declarado pelo próprio Jesus e estava acontecendo, né? Então, Jesus ele confirma a promessa do Espírito e a promessa do Espírito e ordena a seus discípulos que ficassem em Jerusalém. Né? O saber número 4 diz que aqui que o termo Pentecoste vem relacionado à festa judaica, né? Chamado festa das semanas, e o sexto saber escolar diz que o falar em línguas até os dias atuais, é a evidência inicial do batismo do Espírito Santo. Mas, assim, como o nosso objetivo não é somente trazer o conhecimento que está relacionado na revista, é claro que esse conhecimento é a base mais importante, é aqui, a partir daqui que nós precisamos, né, iniciar o estudo. Mas para que os alunos sejam estimulados, né? Uma das coisas mais discutidas nos dias de hoje, né, é a questão da falta de desejo. A gente só deseja o quê? Aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve, não é verdade? Então, as pessoas hoje, discute-se muito que as pessoas hoje não têm o desejo, aquele mesmo desejo que a gente tinha quando aceitou Jesus, de ser batizado no Espírito Santo, de receber os dons espirituais. Mas talvez porque nós não estejamos, Rose, falando tanto sobre isso nas nossas congregações. Talvez É esse seja verdade. o problema. E aí a gente não
deseja, porque a gente não sabe, a gente não vê e a gente não ouve. Então, uma dica, né? A dica de atividade para o dia, para de acordo com a nossa orientação, é que o professor ele estimule o seu aluno no início da aula acerca dos dons espirituais que nós começamos a receber a partir do batismo do Espírito Santo. A evidência inicial é o falar em novas línguas, né? Então, essa é a evidência inicial, não quer dizer que pare por aí, né? É a evidência inicial e a partir daí desenvolve-se, né? Nós conseguimos, através da oração, da busca, da renúncia, da nossa submissão ao Senhor, desenvolver, receber de Deus outros dons espirituais. Né? Não só falar em novas línguas, mas também interpretar línguas. Né? Não só interpretar e falar em línguas novas, mas também profetizar, também, né, sermos usados com poder através da sua palavra, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, e por que não, né, receber de Deus o dom de ensinar através desse batismo do Espírito Santo. Porque o batismo de Deus, o batismo do Espírito Santo, é simplesmente uma capacitação para que nós façamos a obra do Senhor. Essa seria uma atividade pedagógica, uma atividade inicial, né, para discussão, para estimular o seu aluno a prestar atenção naquilo que a lição vai trazer neste dia. Né? Não apenas para que somente esse conhecimento, que é, claro, muito importante, a respeito do dia de Pentecostes, mas que também a partir, né, que dessa capacitação, desse poder que vem sobre as nossas vidas, através do batismo do Espírito Santo, a partir dessa lição, os nossos alunos também desejam. Né? Porque se a gente falar em dons espirituais somente quando vamos ter uma lição sobre dons espirituais, né? Como é que o nosso aluno vai desejar? Os dons, receber É, de Deus, os dons espirituais, buscar os dons espirituais, que são tão importantes para a nossa caminhada cristã, mas também para o nosso serviço no reino de Deus, né? Não apenas para o reino, mas também para a nossa caminhada, para os nossos dias, para o dia a dia. Os dons espirituais são extremamente importantes. Aqui no Saber Escolar número 5 diz assim, não havia como negar e as maravilhas operadas vinham de Deus, para que aqueles que hoje duvidam das maravilhas que o Senhor faz através das nossas vidas, eles consigam realmente, né, sem palavras, é, é, reconhecer que o Senhor continua sendo o mesmo, ele não mudou. Alguns dizem que o dia de Pentecostes seria somente para aqueles dias, mas o profeta Joel disse que o Senhor derramaria poder sobre toda a humanidade, sobre toda a carne. E não era só a carne que estava viva naqueles dias. Quando ele fala de humanidade, ele está falando de todos nós até os dias de hoje. Né? Por isso nós cremos, né, que o Senhor ele continua fazendo isso. Agora, é necessário, Rose, que nós também estimulemos os nossos alunos acerca da obediência, da renúncia, da submissão, porque aqueles homens se submeteram. O Senhor disse: ficai em Jerusalém, para que seja revestido de poder. E eles é, ficaram em Jerusalém, todos no mesmo exatamente. lugar, orando, intercedendo uns pelos outros e esperando do jeito que o Senhor mandou. Né? E é por isso que até hoje nós estamos aqui, por causa daquele derramamento de poder sobre todos aqueles homens, e a partir daí a igreja do Senhor não parou de crescer. Uma outra alternativa é para simplesmente para trazer para o concreto, né? Vamos trazer para o concreto. O batismo, né? Esse Pentecostes que aconteceu naquele dia, né? Uma ilustração com uma dinâmica simples, né? Um copo d'água cheio, uma jarra de água e ali uma bandeja também, né? Que a gente possa fazer essa ilustração acerca
do batismo no Espírito Santo. Porque quando você tem lá um copo cheio, né, seu copo já está cheio, não precisa de mais nada. Talvez seja essa a sensação que nós temos hoje. Eu não preciso do batismo do Espírito Santo. Eu já tenho a graça, já estou cheia, né? Não tenho, preciso mais de nada. Mas aí eu vou lá e pego aquela jarra que está cheia de água e começo a fazer o meu copo transbordar. Na medida em que a água desce sobre o copo, em que ela transborda, o que é que sai? A água que está sendo derramada ou a água que já estava dentro do copo? Que vai sair é a água que já estava dentro do copo, até que toda a água seja renovada. Então, essa é a ilustração, assim, eu acho que mais evidente, né, para nós, como compreender de fato o que é que acontece a partir do batismo do Espírito Santo nas nossas vidas. E eu creio que essas dicas aí vão ajudar muito os nossos professores a encontrarem um caminho para conseguir alcançar todos os objetivos aí dessa aula de hoje. Em nome de Jesus. Que bem, irmã Eleide. E, no caso, a irmã estava falando e eu estava lembrando, né? Que quando eu estava na fase de pré-adolescente, que Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu estava em um ensaio de conjunto, para você ver como nós temos que essas dicas pedagógicas, ela vem trabalhar, reforçar para que o aluno possa ter um aprendizado mais eficaz, mais dinâmico, né? Mas eu estava aqui me lembrando, né, a importância de incentivar os nossos alunos a buscarem o batismo com o Espírito Santo, porque hoje não precisa mais de você fazer grandes eventos para Jesus batizar, né? Hoje ou antes, não precisa. Como eu frisei aqui, Jesus me batizou com o Espírito Santo, eu estava em um ensaio de conjunto. Então, vamos incentivar os nossos alunos a buscarem o batismo com o Espírito Santo, porque é importante para a vida espiritual deles. Eles Então, estão na querido EBD. professor, exatamente, olha que bênção, né? Então, como dica pedagógica, querido professor, nós temos aqui uma dinâmica também, né, que nós vamos precisar de algum material, como bexiga, e post-it, para fazer essa dinâmica. Nós sabemos que o pré-adolescente ele precisa estar sempre, né, nessa dinâmica de atividade, né, estar interagindo com eles, né? E o texto básico está, né, base está no livro de Atos 2 e 4, que diz: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então, como é que vai ser essa dinâmica? Você, como eu falei, você vai precisar de bexiga, vai precisar de folhas de post-it, de caneta. E aí, o que é que nós vamos precisar, querido professor? Para essa dinâmica, você vai pedir que eles escrevam naquele post-it, né? Cada participante vai escrever de um lado e do outro. De um lado, ele vai escrever medos, fraquezas, limitações, né, que impedem de servir a Deus com ousadia. Do outro lado oposto da folha, você vai pedir que eles escrevam dons, né, qualidades ou promessas de Deus sobre suas vidas, certo? E aí você pode orientar como fé, coragem, amor, poder, sabedoria, né? E como vai ser essa montagem da bexiga, com esse post-it. Depois que eles fizerem, essa escrita do que vocês pediram, você vai solicitar que cada participante, é uma dinâmica que vai trazer grande reflexão, querido professor, para o seu aluno, você vai solicitar que cada participante enrole o post-it, né? Coloque lá, pode ser o post-it e pode ser folha de ofício também, dá no mesmo, né? E aí você, se for a folha de ofício, um pedaço de folha de ofício, você pode pedir que eles prendam, né, com fita na ponta da bexiga, quando a bexiga já estiver murcha, né, como se fosse um peso que o impede de subir, né, a bexiga. E aí, como é que vai ser essa dinâmica? Você vai fazer da seguinte forma, professor. Você vai pedir que eles encham a bexiga com ar, né, representando o sopro do Espírito Santo, e soltem no ar. Ao soltar, a bexiga, ela vai subir ou vai se mover, né, arrastando o papel. Importante é que quando você soltar a bexiga,
é aquele papel que está preso ali na ponta da bexiga, né? Você vai observar que ele vai dar aquele movimento, né? Então é muito importante a ideia que quando somos cheios do Espírito Santo, Deus nos capacita a superar os pesos e as limitações que antes nos impedia. Então nós vamos mostrar ao nosso estudante, né, que esses pesos, né, é medo, né, falta de fé, tudo aquilo que impede que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe em nossas vidas. Então, querido professor, é uma dinâmica reflexiva, né? Que você vai perguntar aos seus alunos o que impede você de ser usado, né? Na obra de Deus? O que é que impede o Espírito Santo de Deus de agir em você? Será se eu não estou dando lugar, né, para que isso aconteça? Né? Você quer ser cheio do poder do alto? Né? Vamos perguntar aos nossos estudantes, né, nesse momento da dinâmica. Então, querido professor, essa dinâmica vai ser bastante proveitosa, porque você vai apresentar essa bexiga, né? Com aquele, e eles vão ter a oportunidade de colocar ali e vai ser uma bênção. Graças a Deus. Irmã Eleide, com suas considerações finais. Só chamar a atenção aqui, Rose, para um dos objetivos da lição. O primeiro objetivo da lição, né, fala em destacar a ousadia gerada pelo Espírito Santo em Pedro e João para pregar o Evangelho. Quando a gente fala de capacitação, né, e o sexto saber escolar fala que os apóstolos Pedro e João demonstram contínua obediência a Deus. Quando nós falamos em capacitação no Espírito para a atuação, para a nossa atuação no reino de Deus, nós precisamos nos desfazer de duas coisas, né? É o medo e a rebeldia. E assim, por isso que eu acho que seria importante nesse momento, né, o professor, ainda que ele tenha outras atividades para realizar durante essa aula, né, o professor ele conseguisse fazer essa relação do batismo do Espírito Santo com os dons espirituais, porque eles estão lá, né, nós precisamos deles, não apenas para conseguir falar, não só para que o Senhor nos revele ou falar em línguas, mas também para discernir os espíritos, para saber realmente se é Deus falando. Por isso que fazer a leitura do livro de Atos é tão importante, porque nós teremos, né, nós veremos ao longo do livro de Atos ações dos apóstolos que seriam impossíveis sem o batismo do Espírito Santo. Como o momento em que Pedro e João eles vão entrando, né, no templo e eles curam aquele paralítico através do poder de Deus em suas vidas. Quando Paulo se encontra com aquela mulher endemoniada e ele expulsa o demônio dela, e quando ela estava dizendo coisas boas a respeito dele, mas ele reconheceu, ele discerniu que ali não era Deus falando, mas era Satanás tentando envaidecer. E aí nós vemos outras situações em que o Senhor vai trabalhando, né, através dessa capacitação, desse poder que é derramado sobre as nossas vidas. Então, ainda que você tenha condições de fazer outras coisas, não deixe de relacionar com os alunos. Não deixe de fazer com os alunos esse momento de trazer a memória, de resgatar os dons espirituais que nós recebemos através, né, desse momento do batismo do Espírito Santo. Analisar a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas também é um dos objetivos. Então, precisamos estar capacitados, orando, intercedendo pelos nossos alunos, fazendo tudo o que puder para melhorar cada vez mais a apropriação desse saber na vida dos nossos alunos. Então, assim, que estão num momento tão fragilizado, porque esse momento nós sabemos que é um momento em que mais há evasão nas congregações, né? Essa faixa etária de 11 a 15 anos. E é tão delicado, é um momento tão, é, é, assim, é tão frágil essa fase,
que é tão importante para nós, né, fazer com que eles entendam que Jesus está conosco todos os dias, nos ajudando, capacitando, nos dando a sua orientação, cuidando da nossa mente, do nosso coração, através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso é tão importante para nós receber de Deus essa capacitação com toda a obediência e submissão que o nosso ser, né, puder gerar para que, assim, recebamos de Deus essa graça, esse dom. Amém? Ao professor e à professora, aos alunos que nos acompanham, uma boa aula, em nome de Jesus. É isso mesmo, querido professor. Que Deus continue te abençoando, né? Concedendo uma excelente aula, né? Abençoando o teu ministério, graças a Deus. E chegamos ao fim. Essas são as dicas pedagógicas da lição de hoje. Somos gratos a Deus pelo privilégio de servir, ao pastor Martins e ao Denec pela confiança. Graças a Deus, querido professor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sino das notificações, né? Curta, compartilha este vídeo para que possamos, assim, contribuir, né, com outros professores. Que Deus abençoe, querido professor. Fiquem Até a com a próxima. paz do Senhor.